Começamos tantos domingos atrás falando a respeito daquela primeira coluna que Deus estabeleceu, que foi a família. E dissemos naqueles cultos de que nunca a família foi tão atacada pelo inimigo das nossas almas como tem acontecido nos dias atuais. Dissemos que mais tarde uma outra coluna foi erguida no mundo, através de um homem chamado Abraão. Deus prometeu abençoar a sua descendência sobre a face da terra e abençoar todas as nações na face da terra. E é claro que quando Jesus Cristo veio ao mundo como o Messias de Deus, morreu naquela cruz, deu a sua vida, ao terceiro dia ressuscitou, começa a terceira coluna da história, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse trinômio é perfeito, compostos de pessoas imperfeitas, é verdade, como eu e você, mas no entanto, o plano do Deus Altíssimo passa por estas colunas, e cabe a nós hoje, como igreja de Cristo Jesus, compreender a responsabilidade que temos como igreja de abençoarmos todas as nações na face da terra. Por isso, Missões Portas Abertas é importantíssimo para nós. E nesta semana eu fico imaginando como o pessoal de Portas Abertas receberam a notícia do encontro dos dois presidentes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Não sei como você se sentiu. Talvez se você não ore pela Coreia, talvez você não tenha sentido o que eu senti. Mas quando eu vi aquele presidente da Coreia do Norte atravessar aquele território e depois convidar o presidente da Coreia do Sul para atravessar o território dele, irmãos, era uma coisa que eu tenho que admitir. Não sei se eu sou muito pessimista, mas eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. E está acontecendo. Eu me lembro do esforço da nossa igreja de publicar pequenas Bíblias para que fosse enviada para a Coreia do Norte ao longo desses anos. Os irmãos se lembram do saco de arroz, quando homens da Coreia do Norte atravessavam o rio, indo até a China, para receber uma porção de arroz para se alimentar. E no saco de arroz, esta igreja, junto com tantas outras igrejas do mundo, nós imprimimos o Evangelho de Marcos, para que as pessoas levassem o arroz, mas levassem também a palavra de Deus. Quero recordar a vocês, querida igreja, porque afinal vocês nos ajudaram naquelas ofertas. Quando imprimimos o Evangelho de Marcos naqueles balões laranja, que no mês de maio e junho, quando o vento sopra para a Coreia do Norte, mais de 400 mil balões, eles eram todos cheios a gás e o vento levava para a Coreia do Norte, levando esperança. Parabéns, igreja, boas novas, porque neste final de semana, e nos ajuntamos a tantas igrejas ao redor do mundo, e a missões idôneas como Portas Abertas, naquele aperto de mão, ao cruzar aquela fronteira, rogamos a Deus que todos os cristãos da Coreia do Norte não sejam mais perseguidos, que eles tenham liberdade. E irmãos, eu não sei qual a notícia que virá, mas se esta cortina, não é? Essa cortina imaginária cair por terra, eu creio que nós vamos ter ali uma forte e poderosa igreja do Senhor Jesus na Coreia do Norte. Como também quando a cortina de bambu cair na China, nós vamos presenciar a maior igreja do mundo, porque a maior igreja do mundo não está no Ocidente, está no Oriente, naquele país densamente populoso que é a China. Quando a cortina de bambu cair, irmãos, a maior igreja do mundo vai surgir, porque os irmãos sairão dos sepulcros, das florestas, das catacumbas e vão assumir o seu lugar na história. E tudo isso para que compreendamos que Deus continua com o seu plano maravilhoso e nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Ele começou lá atrás com uma família e honrou a família. Deus um dia chamou Abraão e um dia Jesus Cristo veio à terra e deixou na terra a igreja de Jesus, que é esperança para todo mundo. Não sei quanto a você, mas eu me alegro por pertencer à igreja de Cristo Jesus. E quando recebemos as notícias, eu me alegro. Mas irmãos, que a gente não possa ficar com os nossos olhos completamente comprometidos e cegos à realidade do mundo que nós estamos vivendo.
Lembre-se que João, quando exilado na ilha de Pátimos, ele escreveu o Apocalipse do Senhor Jesus Cristo. As palavras contidas no Apocalipse são palavras que estão mais em dia do que o jornal que vai sair amanhã, como disse tantos anos atrás Billy Graham. As profecias do Apocalipse já estão se cumprindo. E amados irmãos, esse período que transcende a ideia do povo de Israel e a igreja de Jesus Cristo Novo Israel, nós seremos perseguidos por causa da nossa fé. Os tempos já estão chegando. E é por isso que hoje, no culto da manhã, enquanto aqueles eram batizados, eu pedi para que cada batizando, como é o costume da igreja na Europa e nos Estados Unidos, cada um, estando na água, professar que eles não têm vergonha de Cristo Jesus. Porque o que o maligno mais quer nos fazer hoje é nos tornar tímidos, pouco ousados, pouco corajosos a respeito da nossa posição na história da revelação de Deus. Querida igreja, que vocês se levantem nesse tempo e sejam corajosos. Deixe toda a timidez de lado, porque o que está em jogo é a salvação de multidões. E é tarefa nossa como igreja proclamarmos este evangelho até que Jesus Cristo volte, porque o fim de todas as coisas está próximo. O mundo está sendo pavimentado para a chegada do iníquo, do anticristo. E não nos enganemos, porque ao longo dessa história linda, desde quando Deus alicerçou e convidou Adão para um grande projeto, o inimigo já estava lá. Quantas vezes o povo de Israel, ele foi quase que extirpado da face da terra, a tal ponto de quase como nação não existir, porque o maligno se levantou contra o povo de Israel. Não nos enganemos a respeito agora do nosso lugar. O inimigo vai começar a pressionar o povo de Deus, a desanimá-los. O número de pessoas sem igrejas, o número de pessoas que vão procurar teologia segundo as suas próprias mentes está começando agora. Esta geração está sendo seduzida pelo conhecimento e se esquecendo do poder do nosso Deus. E é por isso que, como igreja de Cristo Jesus, fica nesta noite um alerta. Quem está em pé, cuidado para que não caia. Quem quer se santificar, se santifique ainda mais. E quem quer viver a iniquidade, o prato está cheio. A iniquidade vai se multiplicar de uma maneira que nós não sabemos explicar, porque estes são os últimos tempos. Imagine, por exemplo, quando Deus revelou a João, o evangelista, o discípulo amado, que todas estas coisas aconteceriam. O sofrimento desse homem ao receber a revelação. Como foi um peso na alma dele. Como foi um peso na alma dele. Mas irmãos, não nos esquecemos de que um profeta como Daniel, como mencionamos nessa série de mensagens, quando ele recebeu as 70 semanas da profecia que Deus separou para ele, quando chegou na 70ª semana, ele na sua humanidade, crendo que haveria um homem iníquo, o anticristo, que faria de Jerusalém as maiores atrocidades e iniquidades, esse homem ficou dias sem comer e sem beber, a ponto de estar completamente prostrado. Não nos esqueçamos que Deus mandou que uma mensagem fosse enviada a Daniel. E por ele estar em território estranho, a Bíblia nos diz que potestades, como os vamos ler agora nesse texto, resistiram os anjos de Deus em trazer a mensagem para Daniel. Deus teve que mandar um arcanjo para resolver a parada. Arcanjo valente e forte. Os demônios saíram da sua frente e eles foram até Daniel, que estava prostrado diante do rio. Ele teve que impor as mãos a Daniel para dar forças, porque a força já tinha saído do seu corpo. O que afligiu, igreja, o coração do profeta Daniel era a 70ª semana, que ele na sua humanidade cria que era para aqueles dias o surgimento de um homem iníquo, os selos e as taças da ira de Deus sendo derramadas.
O cavaleiro preto vindo e trazendo fome sobre toda a terra. Ele ficou apavorado, porque ele queria que era por esse tempo. Mas o que o coração dele mais se entristeceu é que o lugar santo, a cidade santa de Deus, seria alvo do império desse homem iníquo. O anjo teve que animá-lo, colocá-lo firme sobre o seu artelho e dizer assim: Daniel, servo bom e fiel e amado, a profecia que você recebeu diz respeito sim a estes dias, mas a 70ª semana não é para agora, é para muitos dias depois destes. Portanto, nós sabemos no nosso coração que a 70ª semana de Daniel vai se cumprir. E para que a 70ª semana de Daniel se cumpra, a igreja de Cristo Jesus tem que ser arrebatada e o Espírito Santo de Deus ser levado. E aí começa a grande tribulação sobre o gênero humano como nunca houve sobre a face da terra. Foi isso que Daniel viu e perdeu o desejo até de viver, por saber de tanta iniquidade que o mundo vai enfrentar. Querida igreja, não nos enganemos. Nosso próximo encontro é com Jesus nos ares, e nós subiremos para estarmos com o Senhor nos ares. E no dia que a igreja for tirada da terra e o Espírito Santo for retirado da terra, começa a grande tribulação, ou seja, a 70ª semana de Daniel. 7 anos como nunca houve sobre a face da terra. Durante 3 anos e meio, até o povo de Israel vai ser seduzido, crendo que o Messias é o anticristo, que o anticristo é o Messias. Vai seduzir, mas no meio da grande tribulação vai surgir 2 testemunhas. Oh, irmãos, quando aquela turma chegar em Israel e dizer e testemunhar que o Messias já veio e que aquele homem iníquo é o anticristo, haverá conversões em grandes proporções, porque as 2 testemunhas terão o Espírito Santo de Deus. Mas durante o período da grande tribulação, o Espírito Santo de Deus só vai habitar no coração deles 2 e de todos aqueles que se converterem através da sua pregação. E aí surge os 144.000 pregoeiros da verdade que nós estudamos em janeiro aqui e foi tão gostoso. Querida igreja, o próximo passo é arrebatamento. Agora, irmãos, você acha que o inimigo, sabendo que ele tem pouco tempo sobre a face da terra, ele não vai atacar a igreja? Claro que ele vai atacar a igreja. Eu vou tentar nessa semana publicar o relatório da Aliança Batista Mundial, que diz a respeito de quantas pessoas estão hoje indo dormir com fome. Em determinadas partes da África, o diretor executivo da Aliança Batista Mundial disse que os homens já mandaram um recado dizendo que eles estão comendo grama, porque não existe mais nada para se comer na sua terra. Querida igreja, 1/3 da população da terra vai dormir com fome. A escassez de água em várias partes do mundo é realmente uma realidade e que não podemos negar. Mas eu tenho que colocar no coração de vocês, querida igreja, se essa coluna forte está aqui, o inimigo vai atacar a igreja daqui para frente como nunca atacou antes. Por isso, eu não fico nem um pouco preocupado se os seus filhos e os seus netos se desanimarem de Deus. Eu não ficarei nem preocupado se alguém disser: pastor, eu acho que eu vou abandonar a fé. Tudo isso vai ser características claras desse tempo que nós vamos enfrentar como igreja. E como igreja de Cristo Jesus estaremos sentidos. Nossos corações estarão doloridos pela perda de muitos. Mas muitos nesse tempo, principalmente adolescentes e jovens, serão seduzidos na sua mente, porque a batalha que vai ser travada é na mente. É aqui que vem a sedução do maligno para uma geração como esta. Por isso, queridos adolescentes e jovens, pode se preparar, porque o inimigo vai convidá-los para que você abandone o projeto de Deus na face da terra, a igreja de Cristo Jesus. Para que você realmente seja contaminado com um vírus que está destruindo igrejas ao redor do mundo. E ele quer também conspirar contra a gente.
Por isso, nós temos que orar por adolescentes e jovens da nossa igreja como nunca oramos antes, porque a geração deles serão frontalmente atacada nos bancos das universidades, no convívio com seus amigos, simplesmente em conversas pelas redes sociais. Eles serão atacados para que realmente o maligno sussurre no ouvido deles que os valores desse tempo não são mais os eternos. Eles vão se ajuntar para simplesmente ir para pior e não para melhor, porque a palavra de Deus não pode ser negada, e o projeto de Deus nesta coluna precisa estar firme aqui. Pais, ore pelos seus filhos, porque seus filhos estão em grupo de risco. Eu oro pelos meus filhos, porque sei que eles serão atacados. A geração que vem, sucessivamente, geração X, Y e Z, é geração que não quer mais nada que seja tradicional, algo que seja repetitivo, como uma igreja deve ser em seus cultos e em suas celebrações. Eles querem novidades, eles querem pular, eles querem se alegrar, eles querem ter movimento, eles querem realmente sentir o bombar da música forte na sua mente para se sentir vivos. E aí vem o engano do maligno. Aqueles que querem cultura, a palavra de Deus diz que nos últimos tempos homens terão como comichões nos seus ouvidos e vão amontoar doutrina teológica segundo os seus desejos carnais. E o tempo já começou. O tempo já começou. E é por isso que, como igreja de Cristo Jesus, eu tenho que estar muito firme. E querida igreja, querido adolescentes e jovens, nós somos o povo desse livro, a Bíblia Sagrada. Nada mais à direita ou à esquerda. Não vamos nos desviar para a esquerda nem para a direita. Nós andaremos nos estatutos do nosso Deus, porque só assim seremos arrebatados e salvos eternamente. Porque nos dias atuais, o engano do maligno está seduzindo as novas gerações. E nós vamos ter que ter um cuidado tremendo com as novas gerações. Por isso, esteja bem atento no seu território. Ore muito pelos seus filhos. Ore por eles. Interceda por eles. Deixe cada um deles dormir. Vai até os seus quartos. Se ajoelhe ao pé daquela cama. E faça uma oração no silêncio do teu coração, pedindo que os seus filhos, que os seus netos abençoe e perfume as nações da terra. Que sejam crentes verdadeiros. Porque o tempo está chegando, querida igreja. Quem é sujo, suje-se ainda mais. Quem é santo, santifique-se ainda mais. O tempo está chegando. Não é realmente uma pressuposição apocalíptica, futurista, mas é a realidade do mundo que nós estamos vivendo nos dias atuais. E aqueles que já viveram como eu vivi muitos anos, nós sabemos do que nós estamos falando. Da maneira com que vivíamos a fé há 40, 50 anos atrás. E a maneira com que as pessoas estão vivendo a fé nos dias atuais. E onde que está o ponto, pastor? Está no nosso texto. Aquele mesmo texto que temos lido por semanas nesta igreja. Efésios capítulo 6, os versículos de 10 a 18, quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, depois de dizer que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, temos que cuidar muito bem da nossa família, maridos têm que amar suas mulheres, as mulheres devem respeitar os seus maridos, os filhos devem honrar pai e mãe, e filho e pais não devem provocar a ira aos seus filhos. E aí vem a grande joia da coroa. A partir do verso 10, assentados como estamos, leio para vocês o texto da palavra de Deus. Finalmente, como ele dissesse, queridos irmãos, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Ou seja, querida igreja, a força tua vem de Deus, vem do Senhor. A tua força não vem da tua cultura, ainda que seja importante. A tua força não vem dos livros que você estudou numa universidade, ainda que todos eles sejam importantes. A tua força vem do Senhor, meu irmão. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Mas por favor, igreja, vista toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
O que o diabo quer produzir na sua igreja é cilada, é engano, é colocar iscas para que o povo de Deus agarre essa isca e sejam seduzidos pelo engano do diabo. Tome muito cuidado na sua vida por aquilo que parece fácil, reluzente, uma oportunidade de ouro para você ganhar muito dinheiro e ser bem sucedido. Cuidado, as ciladas do diabo vão agora seduzir a igreja de Cristo Jesus, pode ter certeza. Mas o pedido é que vista a armadura de Deus. O que Paulo tem em mente, igreja? É o soldado romano. Ele estava preso e agora ele olha para a vestimenta do soldado romano e Deus o inspira para dizer: eles têm capacete, eles têm escudos, eles têm uma espécie de uma lã bem grossa, um pano bem grosso para proteger-se da armadura que cercava e protegia o seu peitoril. Ele vê cada sandálias, ele vê cada daquelas armas e agora ele transpõe como sendo para a minha vida e para a sua vida. Vista-se, meu irmão, de toda a armadura de Deus. E o texto diz: por quê? Porque a nossa luta, irmãos, não é contra pessoas. Até o anticristo, a nossa luta não é com ele, contra ele, mas contra poderes e autoridades. Ele está falando a respeito da hierarquia de dominação do maligno nos dias de hoje, como sempre agiu. O maligno, ele não tem todo o poder, ainda que tenha poder, porque o único que tem todo o poder é o nosso Deus, e diante disso o maligno estremece. Por isso eu tenho que pensar nessas coisas. O maligno não pode estar em todo lugar que ele quer estar, ele não é onipresente, mas o nosso Deus, ele sim, ele pode estar em todo lugar que ele quer estar. O maligno não. Por isso que ele precisa usar castas de demônio. Demônios que dominam continentes, dominam reinos e dominam nações. Além de todos, a terça parte do anjo que ronda o cristão para seduzi-lo, como acabamos de ler anteriormente. Há uma hierarquia. Por isso que Paulo diz: eu preciso de revestimento, você precisa se revestir. Porque temos que lutar contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, agindo nas regiões celestiais. Irmãos, eu já estou nessa igreja há tantos anos que eu acho que vocês estão até cansados do pastor repetir a mesma coisa. Mas, irmãos, só existem 2 lugares celestiais, segundo a palavra de Deus. São os 2 lugares onde Deus é adorado: a sua mente e esse lugar onde o culto é prestado a Deus, aqui e em todos os lugares na face da terra. Esses são os lugares celestiais. Essa é a geografia divina. É onde o povo de Deus se reúne, mas o culto seu já começou há muito tempo, aqui na sua mente. Portanto, o maligno, ele é um tremendo ativista contra as nossas ideias. E hoje, mais do que nunca, as redes sociais têm nos seduzido. Quantas mentiras, quantas notícias falsas que o povo de Deus toma como verdade. Tome cuidado, esse é um território perigoso, porque o anticristo lá na frente vai precisar de toda essa tecnologia, porque ele tem que sugerir uma só economia, uma só religião e um só pressuposto de fé. Ele vai precisar de tudo isso, por isso ele está trabalhando. E como trabalha, não é? Se você precisar de mais informações, vai lá no site da igreja e baixa o quadro cronológico do Apocalipse. Coloca na tua Bíblia e deixa lá. Leia aqueles textos uma vez por mês. Eu tenho certeza que Deus vai compor realmente a sua visão correta do Apocalipse. Completamos 500 mil pessoas que baixaram o esboço. E você ainda não baixou, que pena. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Irmãos, aqui é uma ordem. Ele não está dizendo que vestir a armadura de Deus é opcional para quem é crente. É uma ordem, é um imperativo. Vistam toda a armadura de Deus. Eu não vou entrar em detalhe do que é a armadura de Deus, porque tem todos os seus significados e já estudamos nesses anos todos 5 vezes a respeito desse tema.
Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Eu tenho que vestir esta armadura. E assim então, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Era aquela roupa que se colocava por baixo para colocar a armadura, porque senão a armadura feriria a carne do soldado. Eu creio de todo o coração que esse colete, vamos assim dizer, esse colete grosso que os soldados colocavam por debaixo das suas armaduras, ele significa mais ou menos isto: somos frágeis, somos pequenos, somos limitados, estamos sujeitos a toda influência do maligno. Paulo diz: vistam, cinjam os seus lombos com a verdade. Vocês são pecadores, limitados, e vocês são suscetíveis à influência do diabo na sua vida. Quando eu visto esse colete, eu estou dizendo: se for desse jeito, simplesmente com a cara e com a coragem, eu serei destruído pela força do mal. E aí Paulo prossegue dizendo: bom, vocês cinjam os vossos lombos, dê unção ao seu corpo físico, não é? E aí você veste a couraça da justiça. É gostoso ver a couraça da justiça, protegendo todo o peitoril e dizendo para o diabo: meu nome está escrito no livro da vida, você pode atacar, mas Deus é quem me protege. Ele é o Senhor da minha vida, Senhor do meu lar, Senhor da minha descendência sobre a face da terra, Senhor absoluto da sua igreja. E aí a gente diz: eu sei que de um lado Deus nos lembra que somos frágeis, mas em seguida Ele diz: eu revisto vocês. Querida igreja, seja revestida pela couraça da justiça. Porque quando o maligno olha para você, ele quer dizer mais ou menos o seguinte: eu sei o que você faz, eu sei a tua fraqueza, eu sei tantas coisas erradas que você fez. Mas quando você veste a couraça da justiça, o brilho da couraça da justiça é tão grande que ofusca o diabo. Porque nessa couraça da justiça existe uma cruz, e você lembra às potestades, aos príncipes das trevas, de que a sua vida foi resgatada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, e você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. E o maligno diz assim: não dá para atacar, ele já está preparado. Deus não ia expor o seu povo, Deus está preparando o seu povo para que a gente vista assim aquele colete da nossa humanidade. Mas Ele diz assim: eu revisto vocês. E na cruz do Calvário Ele nos justificou. E o inimigo das nossas almas bate em retirada, porque quando ele olha para nós, ele vê o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que tirou o pecado do mundo. Glória a Deus por isto. E o inimigo já se afasta, dizendo assim: está difícil aqui, está difícil, porque eles estão fazendo o que é certo. Eles admitem que eles são vulneráveis e que eles precisam do revestimento de Deus. Que coisa linda! Esse é o povo de Deus, irmãos. Não somos perfeitos, não somos as pessoas mais especiais do mundo, somos pessoas ordinárias, simples, iguais a todas as outras, mas Deus nos usa para nos fazer pessoas extraordinárias nesse tempo. E, irmãos, cá entre nós, me permita repetir: se a igreja de Jesus Cristo não estivesse na face da terra, esse mundo já estaria destruído. Mas por causa da presença de vocês na terra, o mundo ainda é preservado até o dia do arrebatamento. É por isso que Deus honra as plantas do vosso pé. Onde você entrou, a bênção de Deus chegou naquele lugar. Creia nisso, meu irmão. O inimigo ataca a nossa mente para dizer: vocês não têm poder e autoridade. Meu irmão, minha irmã, quando um cristão entra em qualquer repartição pública, ele entra dentro de um metrô, ele entra em todo lugar, Deus abençoa aquele lugar, porque Deus abençoa aqueles que são seus. Você não imagina o quanto que a tua empresa, o local público que você trabalha, como que Deus tem preservado você naquele lugar, porque você está com a sua vida escondida em Cristo, em Deus, e Ele te tirou das trevas e colocou na sua maravilhosa luz. O grande problema é que o maligno já está tão minando a nossa cabeça, que a gente vê os nossos jovens hoje na faculdade assim: quem aqui é cristão? Eles viram agente secreto de Jesus.
Não vou dar essa nota fora, nem vou dizer, nem vou falar que eu sou cristão, porque senão pega mal nesse tempo. Mas eu agradeço a Deus por missões como a Jocum, que diz para os nossos jovens: vão para a sua faculdade, no intervalo separe uma classe, ore pelos seus amigos e diga para aquela universidade que todos ali são bons, mas tem alguns que pertencem ao Senhor. Ah, se esses jovens soubessem que quando eles colocam a planta dos pés naquela classe, Deus abençoa todos que estão ali. Porque Deus prometeu ao primeiro casal, Deus prometeu a Abraão e Israel, Deus prometeu à igreja: querida igreja, antes de subir aos céus, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Vão, pregue esse evangelho, abençoe o mundo. Meu irmão, minha irmã, você é uma bênção de Deus. Não deixe o maligno dizer que você não tem valor, porque a batalha é na mente, e a gente tem que abençoar. E onde chega um cristão, irmãos, já chega a bênção embutida, irmãos. É uma bênção de Deus. Chega a alegria, chega regozijo. Agora é claro, tem muito crente hoje que está agente secreto de Jesus. Há muitos anos atrás eu fui visitar uma empresa e o dono daquela empresa me permitiu que eu fizesse um culto e orasse pelos seus funcionários. Fiquei maravilhado. Lá na região de Guarulhos, lá fui eu. Entrei por aquela empresa enorme, andei por aqueles tornos, andei por toda aquela empresa e de repente olho lá, vejo um irmão da minha igreja. Eu disse: meu irmão querido, que alegria encontrá-lo. O chefe dele disse assim: é crente? Lá estava mais um agente secreto de Jesus. Nunca naqueles 18 anos tinha dito para os seus colegas que pertencia a Jesus. Irmão, você tem que ver o jeito que os colegas olharam para ele. Puxa vida. Irmãos, cá entre nós, tem muito crente medíocre nesse mundo. Irmãos, por favor, medíocre não é uma palavra feia, viu, irmãos? Medíocre significa mediano, viu? Medíocre não é palavra feia, é palavra bonita. Mas, irmãos, tem muito crente medíocre, meia boca, irmãos, que não dão testemunho de Cristo Jesus. O mundo está sendo destruído e você que é sal, você que é luz, você nunca abre a sua boca. Meu irmão, eu não sei não se você vai subir com a gente. Não sei não. Porque tem muito crente lotando nossa igreja que infelizmente estão com seus corações longe do Senhor. E no dia do juízo e no dia do arrebatamento vão ficar. E aquele vai ser um dia difícil. A turma vai vir aqui na igreja. Principalmente aqueles que se diziam crentes ou crente meia boca, aqueles cuja iniquidade e a malignidade estava nos seus lábios. Eles vão correr aqui e vão querer sentir a presença do Espírito de Deus. E o Espírito foi embora. Meu irmão, se esse é teu caso, você está vivendo com um pé no mundo, um pé na igreja. Se nós somos arrebatados essa semana, faça bom proveito da igreja. Porque nós vamos subir para encontrar com Jesus nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Mas não se esqueça que você é uma bênção no mundo. No lugar onde você está, o teu testemunho, a tua vida, com ou sem palavras, é a ferramenta de Deus para abençoar o mundo onde nós estamos. Porque onde chega um cristão verdadeiro, o ambiente muda e muda mesmo. Por quê? Porque nós estamos nos revestindo de toda a armadura de Deus. E aí a gente cinge o nosso lombo com a verdade, veste a couraça da justiça, e agora eu visto os meus pés. E pé de crente, irmãos, é pé bonito, irmãos. Os podólogos adoram pé de crente, viu? É pés da prontidão da pregação do evangelho. Irmãos, é o seguinte: quem veste esse sapato está pronto para falar de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. Como é maravilhoso, como é abençoado. Passei esses dias em Poços de Caldas, na Convenção Batista Brasileira, completando 100 anos da Convenção Batista Mineira. Irmãos, nós chegamos naquele hotel, era desconhecido. Quando foi no último dia, fomos abraçar todos que nos serviram. Havia lágrima nos olhos deles. Porque você ora pelas pessoas, você intercede por eles. Você pergunta na hora da alimentação: eu vou orar e quero orar por você. Qual é a tua necessidade? A gente é até melhor servido, irmãos. É incrível.
Eles fazem todo o mimo, porque eles estão recebendo a bênção do Senhor. E a camareira chegou lá e disse assim: olha, eu vi o senhor na televisão. Falei: é mesmo? O senhor pregou na praça? Preguei, estava na televisão. Falei: está vendo só como eu sou importante? Mas a senhora é mais importante do que eu, porque limpar um quarto como esse, como a senhora limpa, eu não consigo fazer. Eu sou meio preguiçoso. Mas a senhora faz tudo tão direitinho. Alguém já orou por você alguma vez? Nunca. Então vamos orar. Irmãos, onde um crente chega e coloca os seus pés, a bênção de Deus chegou lá. E sabe que esse pé empurra a gente para sempre. Sabe a turma do chachado, que fica sempre com o pé assim para sempre? Tá? A turma, eu sei que os nordestinos já estão até alegres, né? Ó, chachadinho, chachadinho. Pois é, o que Paulo está dizendo é que é tudo chachadinho. É a pregação que já vai indo na direção do pecador para pregar o evangelho de Cristo Jesus. Nós nos apressamos com os nossos pés para tornar todos os amigos, parentes e conhecidos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Por isso que esses pés é a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé. Como é bom a gente ter o escudo da fé. O escudo da fé, irmãos, ele é muito gostoso, né? Eu gosto de pegar minha Bíblia para dizer que é o escudo da fé, não é? Eu vou me defendendo, o maligno ataca aqui, eu ataco aqui, aqui. É móvel, é rápido, eu posso me defender, é instrumento de defesa que Deus me dá. Ô Senhor Deus, coloca um escudo da fé na minha mão. Eu quero realmente empunhar esse escudo da fé, da convicção da Tua palavra, daquilo que o Senhor fez. E quando o maligno atirar um dardo inflamado na minha direção, eu posso me defender, porque a minha vida está escondida em Cristo e em Deus nas regiões celestes. Que bênção, irmãos. Mas eu preciso usar o capacete da salvação. Alguns dizem que esse capacete é a certeza da salvação. Os teólogos dizem que muitas pessoas entendem ser salvas, mas bem poucas pessoas têm certeza da vida eterna por Cristo Jesus. O soldado aqui tem que ter certeza da vida eterna por Cristo Jesus. Use o capacete da salvação. E agora, por favor, apanhe a espada, que é a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Agora nós vamos incomodar o maligno, porque com a palavra de Deus memorizada na minha mente, no meu coração, eu protejo a mim mesmo e protejo todos os que estão ao meu redor, porque a palavra de Deus tem um lugar proeminente na minha vida e na minha existência. É só assim que a gente prevalece. Nesse tempo onde que os crentes não leem mais a Bíblia, fica com um versículozinho lá do Facebook: meu irmão, você está em grupo de risco. Porque eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Preciso comer a sua palavra a cada dia, para que ela faça parte da minha vida, para que eu realmente possa empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e vencer, Achei bonito ontem, na organização tanto das mensageiras quanto dos embaixadores, deles memorizarem a palavra de Deus. E alguém então perguntou hoje cedo: pastor, ele tem que memorizar mesmo tudo isso? Eu falei: tudinho. Falou: nossa, pastor, é muito. Eu falei: minha irmã, você está dizendo para mim que a palavra de Deus vai intoxicar seu filho? Não. Ela vai defender o seu filho, porque quando a palavra de Deus é decorada e guardada no coração, ela é espada na mão do teu filho para vencer o diabo. E eles vão precisar vencer o diabo. E às vezes a gente só quer dar cultura, quer que eles saibam fazer tudo na vida, mas não damos a espada do Espírito. E se nós não dermos na mão dos nossos filhos a palavra de Deus, nós seremos destruídos. Hoje meu neto ganhou uma bibliazinha. Estava eu lá lendo a bibliazinha e dizendo: vamos decorar um versículo. E ele perguntou: o que é decorar? É guardar na mente. Aí falei, repeti. E agora vai o endereço. Aí mandei o endereço. Não demorou muito. Eu falei, depois de 15, 20 minutos, qual é o verso? Já estava na ponta da língua. São esponjazinhas que absorvem tudo da palavra de Deus. Coloque a espada na mão dos seus filhos e você nunca vai se arrepender. Mas meu irmão,
Quem sabe as tuas mãos estão vazias, porque não tem palavra de Deus na tua vida. Você entra dentro de uma igreja há tantos anos e está vazio de Deus e sem a sua palavra. O maligno vai te destruir, ele vai te enganar, ele vai te levar à sepultura, ele quer te destruir. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vida, e vida em abundância. Mas eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso da espada. Eu preciso da espada para vencer o maligno. Como eu preciso disso tudo. E aí é claro que a maioria dos crentes para no versículo 17 e diz assim: pronto, o soldado está vestido. Não. Ele não está vestido ainda. Porque o verso de número 18 é o segredo de tudo. Orem no Espírito em todas as ocasiões, em cada instante da sua vida, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Tire a astúcia do diabo da tua mente, coloca isso na sua mente. Estejam sempre orando atentamente e perseverando em oração por todos os santos na face da terra. Aí o soldado está pronto. Você tem orado? Você tem orado pelos santos ao redor da terra? Irmãos, para mim é sintomático já aprendi. Eu recebo uma notícia, seja a fonte que vier, de qualquer rede social, acabou de chegar, já estou orando. E dizendo: Deus, abençoe meus irmãos, abençoe a sua igreja naquele país. Vou logo na internet, já descubro a população daquele país, o tanto que tem de cristãos ali. E já posso orar por eles. Que bênção maravilhosa, que privilégio nós temos. Porque o soldado não fica vestido se não tiver oração. E é por isso que eu pedi para que você escrevesse para nós e mandasse uma foto da sua família. No segundo domingo de maio, nós vamos colocar as fotografias de todas as famílias da nossa igreja dentro e fora da sala de oração. E nós estaremos durante 2 meses orando persistentemente por todas as famílias e pedindo a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Perguntei agora se todo mundo mandou. Disse: ainda não, pastor, ainda não. Então vamos perguntar agora aqui: quantos de vocês já mandaram? Vamos lá, quem mandou a foto já para o secretaria@boasnovas? Quer dizer que a turma que não levantou a mão são tudo realmente autossuficientes. Acha que você não precisa de oração? Ou será que você é feio ou feia que não quer mandar a foto sua? Meus irmãos, nós precisamos ser cuidados por oração. Você está aqui debaixo de uma igreja onde que a liderança desta igreja ora por vocês toda semana. Diáconos desta igreja oram por vocês toda semana. O segredo do crescimento desta igreja está na oração, não está na sua organização. Eu quero orar por você. Você então faz o seguinte: chega agora em casa, manda para o e-mail secretaria@boasnovas.org.br, manda a sua foto, bonito ou feio. As irmãs são lindas, mas os homens são feios que dói. Mas Deus é bondoso, Deus vai ajeitando as coisas, viu? Manda a foto para nós, porque no segundo domingo de maio nós vamos forrar aquela parede com fisionomias de pessoas queridas e vamos orar por meses por você. Você pode ser membro desta igreja, pode não ser membro desta igreja, você pode ser alguém que frequente nossa igreja, não importa. Para nós queremos orar por você e entregar a tua vida nas mãos de Deus, e você vai ver a diferença que isso faz, porque todo o nosso movimento de oração acontece naquela sala de oração. Nós vamos ter homens, mulheres, jovens, pessoal da terceira idade impondo as mãos naquelas fotos e dizendo: abençoa teu povo, Senhor, porque afinal de todas as coisas o fim está próximo, e eu e você temos que estar vigilantes, porque infelizmente o fim de todas as coisas está próximo demais. Querida igreja, eu sei que muitos de nós achamos que o inimigo da nossa alma, ele já foi vencido, mas ele faz os seus estragos. Ele continua tentando contra a sua família. Lembre-se de Adão e Eva. Ele quer, na verdade, destruir a tua família. Não permita que a sua família seja destruída. Lute pela sua família. Você, marido e mulher, estão vivendo em atritos. Corrijam rotas urgentemente.
Pare de brigar um com o outro, lute contra Satanás. Pare de discutir entre vocês. Pegue a espada e vença o inimigo da vossa alma. Ele atenta contra a família. Irmãos, o povo de Israel será aviltado. Fique de olho na família, mas fique de olho também no povo de Israel. Porque cada movimento que acontecer ali tem uma lembrança para nos dar. E antecipadamente, não é? A partir de maio nós vamos fazer mais uma caravana para visitar Israel. Você vai com a gente? Vamos embora? Vamos embora. Não há ninguém que foi conosco para Israel que volte a mesma pessoa. Gil, você foi a mesma pessoa depois que voltou de lá, Gil? Aproveitando que você está bem aqui na minha frente. Uma bênção, né, Gil? A gente sabe por que o mundo conspira com aquele pedacinho de terra que é menor do que o estado de Sergipe. A gente sabe por quê. Porque aquelas ruas, aquelas ruínas transpiram a bênção de Deus. Por isso que Deus disse: Israel, quem estender a mão e te abençoar vai ser abençoado sobre a face da terra. Todos que se levantarem contra vocês e te amaldiçoarem serão amaldiçoados na face da terra. Nós amamos Israel e a nossa fé é judaico-cristã. Fique de olho em Israel. Israel será palco da ascensão do anticristo. Ele vai fazer da cidade santa a capital mundial da fé. Ele vai controlar todo o fluxo de dinheiro no mundo inteiro. Estejamos atentos, porque haverá Israel, uma capital espiritual, e haverá uma nova Babilônia, onde que na verdade ele vai dominar o mundo inteiro. Mas por ora, continue amando a igreja e servindo a igreja de Cristo Jesus. Nunca fale mal da igreja de Cristo Jesus. Nunca fale mal de ninguém. Guarde os seus lábios, porque em cada igreja existe pessoas sinceras do Deus Altíssimo. E quando você fala contra o corpo de Cristo, você fala para a sua condenação. Nós temos que preservar a igreja de Cristo Jesus. Nesse mês teremos várias reuniões nessa igreja onde que estamos realmente recebendo irmãos em Cristo, com todo carinho e com todas as diferenças teológicas que a gente pode ter. Sabe por quê? A nossa visão é do reino de Deus. Nós queremos abençoar o reino de Deus na face da terra. E daqui desse púlpito a gente não fala mal de ninguém. Se a gente não pode bem dizer, não amaldiçoamos ninguém, porque é o que Deus nos ensina. Mas igreja de Cristo Jesus, fique preparado. A contagem regressiva para mim já começou. No íntimo do meu ser, como em nenhum outro tempo senti na minha vida, a contagem regressiva começou. Porque sabe o que eu tenho visto na igreja de Cristo Jesus? Abominações. Há um apelo do mundo para que a igreja de Cristo Jesus se corrompa, que não exerça disciplina, que não seja uma igreja séria de Deus. É isso que eu tenho visto hoje, e dói no meu coração quando eu vejo que realmente a igreja de Cristo Jesus está sendo pisoteada pelo maligno nesses dias. Como dói na minha alma e no meu coração, porque os homens estão correndo atrás de homens, quando nós deveríamos estar satisfeitos com Cristo Jesus e a sua palavra. Eu não sei quanto a você, mas eu amo muito a igreja de Cristo Jesus. Eu gosto muito dela, a igreja é maravilhosa. Mas pastor, às vezes tem tanta coisa errada. Tem mesmo. Ô irmãos, recorda o coração de vocês, como já pregamos tantas vezes aqui. A Arca de Noé não salvou todo mundo, ou pelo menos as famílias que ali estavam. Não salvou todos os animais. Mas aquele lugar lá cheirava mal, não cheirava não? Mas representava a salvação. E hoje o que o maligno tem feito é o seguinte: ele levanta crentes dentro da igreja para dizer que a igreja de Jesus, essa grande nave, cheira mal, para dizer que ele cheira bem. Mas eles já estão mais fedidos do que realmente
o pior excremento deste mundo, porque os seus corações e as suas vidas estão manchadas pelo poder do diabo. Eu vou amar a igreja de Cristo Jesus. Hoje recebemos de manhã pastores que vieram da outra América para nos conhecer a nossa igreja. Recebemos com honra. Doutrinariamente são pessoas que não creem como eu creio, mas eu disse para eles: queridos, vocês são amados, vocês são queridos, vocês fazem parte do reino de Deus, vamos subir para o céu junto. E o céu vai ser um lugar de muita surpresa. Mas pastor, será que a gente vai ter algum sinal que Jesus Cristo está voltando? Vai. Deixa eu falar, na verdade são 10 sinais, eu vou falar só 3. Primeiro, a natureza vai gemer pela expectação dos dias. Os peixes vão morrer, os grandes animais vão morrer na floresta. Isso é o gemido da natureza, que geme pela expectação do dia. Animais em extinções, visões claras que o mundo chegou no seu limite. Olhe para Israel. Israel é a figueira. Quando as flores começarem a nascer em Israel, o fim vai estar próximo. Porque quando eles disserem temos paz, é que vai vir a repentina destruição. Fique de um olho em Israel. Fique em olho em Israel. E depois a gente tem que olhar para a nossa família, porque Jesus Cristo disse: nos últimos dias, pais estariam contra filhos, filhos contra pais, marido contra o esposo, esposo contra a esposa. Haveria realmente a celebração da divisão. Então a gente tem que ficar de olho na família. Temos que preservar a nossa família. Aconteceu alguma coisa ruim lá, temos que preservar a família. Temos que lutar pela nossa família, porque é sinal do fim. Entre outros 7, mas outros 7 a gente fala outra coisa. E aí, eu vou olhar para o futuro. E vou aproveitar cada momento que Deus me dá agora. Como que a gente aproveita? E com isso eu quero concluir. Querida igreja, aproveite esse momento que você está perto dessa pessoa que está do seu lado. Desfrute disso. Numa cidade eletrizante que nos ocupa o tempo todo, ter um momento de prosa com meu irmão em Cristo é um prazer. Por favor, aproveite mais a sua família. Tire todo o celular. Vamos comprar banco imobiliário. Vamos fazer um quebra-cabeça de 4.000 peças, vai. Um projeto da família. Ô irmãos, vamos ficar mais descalço. Vamos abraçar mais as crianças como eu pude abraçar. Entrei em cada uma daquelas classes até 5 anos de idade, irmãos, que festa. Como essas crianças amam Jesus, como essas crianças amam o pastor. Que honra, que honra. Uma das menininhas disse assim para mim: pastor, essa classe ama muito você. Irmãos, o culto ali já tinha terminado para mim. Ver uma criança dizendo uma frase desta. Mas como é gostoso a gente ver os nossos diáconos, apóstolos. Saber que nossos irmãos estão na escala de serviço, no estacionamento, cuidando dos nossos carros. Aqueles meninos que se vestem de preto junto com as meninas que ficam ali atrás, que geralmente são pouco reparados. Quem sabe o menino atrás da câmera. Quem sabe aquela tia que fez o lanchinho da noite. Eu sei que para os olhos do mundo tais pessoas são tão desprezíveis, mas aos olhos do nosso Deus são pessoas maravilhosas. Passei ali pelo berçário, coloquei a cabeça para dentro, e a líder do berçário 1 já disse para mim assim: pastor, daqui a pouco nós vamos orar pelas suas ovelhinhas. Irmãos, que lugar do mundo! Irmãos, que lugar dessa cidade alguém pega o filho de um estranho no braço e ora por ele, irmãos? Só na igreja de Cristo Jesus. Como é gostoso pertencer à igreja de Cristo Jesus. Como é bom estarmos na casa de Deus. Aproveite cada momento que Deus te dá. Desfrute. Não venha com o seu coração armado,
com preconceitos, venha com o seu coração aberto, dizendo: eu quero louvar, eu quero adorar, eu quero bem dizer, eu quero fazer parte disso tudo. E aí vai ser muito gostoso. Hoje pela manhã, como é gostoso a gente abraçar os irmãos. Deus está mandando muito bebê para essa igreja. Os avós estão felizes, os pais estão rejubilantes. Deus está mudando a direção da vida de alguns. Mas quando a gente volta para casa, a gente diz: Senhor, é teu povo, e por esse povo eu dou a minha vida, por um motivo só: Jesus deu a vida dele primeiro por esta igreja, e eu quero dar a minha vida e me desgastar enquanto Deus me permitir nesse púlpito, não sei por quanto tempo, Deus sabe, para amar esse povo e fazer desta igreja uma igreja lúcida, consciente de que nós estamos vivendo os últimos tempos. Talvez alguém diga: pastor, então o que a gente tem que fazer mais? Então eu vou falar aqui. Precisamos fazer mais missões. Missões encantam o coração de Deus. E se a gente quiser encantar o coração de Deus, nós precisamos fazer missões. Missões urbanas, missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais. Temos que fazer, é urgente. Por quê? O fim está próximo. O que é que não vamos fazer? Onde vai nossa capacidade, nosso dinheiro, nosso diploma, se o mundo está acabando, irmãos? Nós precisamos tornar o nome de Jesus conhecido em todo lugar. E aí todo mundo pergunta: pastor, como que a gente vai poder comprar uma propriedade, pagar a propriedade e fazer missões? Eu falei assim: irmãos, nosso Deus é dono da prata e do ouro. Não somos nós que somos, mas nós vamos fazer tudo isso para a honra e para a glória do nosso Deus. Agora, para isso, a equipe de louvor já está a postos. Nós vamos cantar uma canção com vocês. Pode entrar a equipe de louvor. Irmãos, deixa eu fazer um pedido para vocês. Eu quero pedir para que vocês comprem um globo. Sabe um daqueles globos que gira? Quando você vê ele deitado 10 graus, lembre-se do dilúvio. A terra estava em pé. No dilúvio a terra tombou. E é por isso que a gente passou a viver menos. Porque a gente está lutando contra a força e a pressão atmosférica. Por isso que a gente fica velho, a gente vai encurvando, né? É o peso dos dias, né? Eu já sempre fui encurvado. Desde garotinho, sempre fui encurvadinho. Por um outro problema. Mas compre um globo e coloque lá na sua cozinha. E todos os dias antes de você fazer aquela refeição, onde a família está junto, quem sabe pela manhã ou à noite, critério seu, escolha um país do mundo e diga para todos os queridos: nós vamos orar agora por esse país. E aí você vai colocar no coração dos seus filhos amor pelas almas perdidas ao redor do mundo. E nós vamos salvar uma geração inteira, fazendo a obra de Deus. E além do mais, seus filhos vão aprender geografia, vão ser os primeiros lá na escola. Vai ser uma bênção de Deus, porque quando alguém perguntar: você sabe onde fica a República do Congo? Ele vai dizer: eu sei onde está, porque eu orei por eles. E nós vamos orar pelo mundo e nunca se esquecendo, é tempo de fazer missões. Cante conosco essa canção e vamos encerrar assim o nosso culto. Tu és minha fortaleza, quando fraco eu estou. És aquele que